O conhecimento desses cossenos diretores implica o conhecimento da orientação do sistema de eixos sigma-linha ou do corpo rígido, né, em relação à configuração padrão associada ao sistema de eixos sigma. Agora, veja o seguinte, ó, esses índices aqui, I e J, podem tomar 3 valores, né? Há 3 eixos sigma-linha e 3 eixos sigma. Então isso aqui dá um total de 9 quantidades. 3 valores para I, 3 valores para J, dá um total de 9 quantidades. Mas nós sabemos que não precisamos de tantas quantidades assim para especificar a orientação do corpo em relação a essa orientação padrão aqui, né? Nós sabemos que 3 ângulos devem ser suficientes para especificar a orientação do corpo rígido. Então, essas quantidades aqui certamente não são independentes entre si, tá bom? Porque como bastam 3 ângulos para especificar a orientação, e aqui nós temos 9 quantidades, então 6 delas devem ser redundantes, devem estar em excesso. Isso quer dizer que deve haver relações entre essas quantidades, uma vez que elas não podem ser todas independentes. Tá bom? Esta relação aqui entre as componentes de um vetor qualquer relativas a sigma-linha e suas componentes relativas ao sistema de eixos sigma tem que gozar da seguinte propriedade: como esse sistema de eixos aqui, ó, sigma-linha, pode ser obtido a partir do sistema de eixos sigma por uma rotação, e uma rotação não muda o comprimento de um vetor, o módulo de um vetor, então essa exigência de que essa relação entre componentes seja tal que o comprimento do vetor ou o módulo do vetor seja preservado, vai nos dar as condições que essas quantidades A e J devem satisfazer, ou obrigatoriamente satisfazem. Tá bom? Uma rotação não muda o módulo de um vetor. Se o vetor G é decomposto na base sigma, e nós calculamos o quadrado do módulo desse vetor, dá um certo número. Se o mesmo vetor é decomposto na base sigma-linha, e nós calculamos o quadrado do módulo desse vetor, usando as componentes transformadas, tem que dar o mesmo número obtido anteriormente. Tá bom? Então o que nós vamos fazer é comparar o quadrado do módulo desse vetor qualquer, G, expresso em termos de suas componentes relativas ao referencial sigma, com o quadrado do seu módulo expresso em termos das componentes relativas à sigma-linha, exigir a igualdade e daí deduzir uma certa restrição que tem que ser obedecida por esses coeficientes A e J, por esses cossenos diretores aqui. Tá bom? Então veja o seguinte, ó. Nós podemos escrever que o quadrado do módulo de G, que é o produto escalar de G por si mesmo, em termos das suas componentes relativas ao sistema sigma, isso aqui é G1 quadrado mais G2 quadrado mais G3 quadrado. Tá?
que é soma de I igual a 1 até 3 de GI, eu vou escrever GI só por conveniência, GI ao quadrado, tá? Analogamente, G2 pode ser escrito como G'1 ao quadrado mais G'2 ao quadrado mais G'3 ao quadrado, que é soma I igual a 1 até 3 de G'I, G'I. Mas nós sabemos relacionar os G' com os G's, tá bom? Usando esta equação aqui, ó, nós temos que módulo de G ao quadrado, usando aqui, ó, pode ser escrito assim, soma de I em I de 1 a 3, no lugar de G'I, nós podemos substituir isto aqui, tá certo? Então, soma em J de A e J, GJ. Isso aqui é um G'I. Esse outro G'I é uma soma também como essa. De novo, como nós queremos escrever depois o resultado como soma dupla, o índice de soma aqui deve ser diferente de todos esses outros índices de soma que já aparecem. Então, por exemplo, K. Tá bom? Então isso é a mesma coisa que soma em J. Eu vou trocar a ordem das somas por conveniência, vou passar a soma em I para o primeiro lugar. A soma em I, todas as somas vão de 1 a 3, eu vou parar de escrever de 1 a 3, tá bom? Todas as somas vão sempre de 1 a 3. De A e J, A e K, GJ, GK. Essa expressão aqui, que dá o quadrado do módulo de G. Agora, em termos das componentes relativas ao sistema de eixos sigma, deve coincidir com esta expressão aqui, ó. Que é o quadrado do módulo de G em termos de suas componentes relativas ao sistema de eixos sigma. Isso tem que valer para um vetor G arbitrário, qualquer que seja um vetor G. A razão de reescrever esse módulo ao quadrado de G em termos de suas componentes GI numa outra forma é para permitir a comparação com essa outra forma aqui. Porque observe que aqui, ó, aparece uma soma nos índices J e K de certos coeficientes, que são essa soma em I, e aqui aparece o produto GJ e GK. Aqui aparece uma soma simples, tá bom? O que dificulta comparar diretamente essa equação com essa para extrair alguma informação sobre os coeficientes. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Artificialmente, nós vamos transformar essa soma simples numa soma dupla. Da seguinte maneira. Essa expressão aqui, ó, soma em I de 1 a 3 de GI, GI, é a mesma coisa, vamos ver se vocês concordam, que a soma em JK de 1 até 3, delta de JK, GJ, GK. Onde delta de JK é o delta de Kronecker. Está claro que essa soma aqui é a mesma coisa que isso? Porque, ó, por exemplo, façamos a soma sobre o índice K primeiro. Como delta de JK é igual a 1 quando K é igual a J e 0 nos outros casos, se nós efetuarmos a soma em K em primeiro lugar, o único termo dessa soma que vai sobreviver é o termo com K igual a J.
Portanto, sobrará uma soma em J de 1 vezes GJ, GJ. E soma em J de GJ, GJ é a mesma soma que está aqui, só com o índice sendo chamado de J em vez de I. É a soma dos quadrados das componentes, exatamente isso aqui. Tá bom? Mas observem que agora, esse truque de reescrever essa soma simples como uma soma dupla, com a ajuda do delta de Kronecker, permite agora comparar essas equações aqui. Vamos chamar essa de 2 e essa aqui de 3. Como essa expressão tem que ser igual a esta, com esses números GJ, G1, G2, G3, completamente arbitrários, tem que valer para qualquer vetor. Então, este coeficiente aqui, ó, tem que ser igual a este coeficiente aqui. Então, nós temos o seguinte: a soma em I de 1 até 3 de A I J A I K tem que ser igual a delta de JK. Aqui, os índices JK tomam valores de 1 até 3.